Se Deus é amor, por que existe dor? Essa é uma das perguntas mais comuns e também uma das mais dolorosas, porque ela não nasce da curiosidade de querer saber se Deus é amor porque existe a dor, mas ela nasce de uma frustração. Ela nasce quando alguém olha para a própria vida e pensa assim: se Deus realmente me ama, por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu essa dor na minha vida? Muitas pessoas chegam a uma conclusão perigosa. Muitas vezes as pessoas acham que se existe dor, então Deus não é amor. Se existe sofrimento, então Deus falhou. Mas essa conclusão parte de uma ideia errada sobre o que é o amor. A Bíblia, ela afirma claramente: Deus é amor. Mas ela nunca disse, a Bíblia nunca disse que amor significa a ausência de sofrimento. Às vezes há uma interpretação errada da Bíblia. Nós vivemos em uma geração que associa amor apenas a conforto. Olha, se dói, não é amor. Se exige, não é amor. Se confronta, não é amor. Mas isso não é amor bíblico, isso é amor sentimental. Pais que amam seus filhos não retiram toda a dor da vida deles. Pelo contrário, muitas vezes permitem dores que protegem, que corrigem e que salvam. Olha, uma vacina dói, um limite dói, uma correção dói, mas todas essas dores evitam algo pior. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus disciplina a quem Ele ama. A disciplina não é um castigo cruel. A disciplina, ela é um cuidado. A disciplina, ela é responsável. A disciplina, ela é cuidado responsável. Ela é amor. Agora pense comigo. Se todo sofrimento fosse prova de falta de amor, então Jesus não teria sido amado pelo Pai. Mas Jesus, Ele foi o Filho amado e foi o Filho que mais sofreu. Isso nos ensina muito. A Bíblia fala que Deus enviou o seu único Filho para este mundo para nos salvar. Deus sabia de tudo que Jesus iria passar aqui na terra. Deus sabia de todo o sofrimento que Jesus passaria, de toda a rejeição que Ele passaria. Deus, Ele sabia toda a trajetória de Jesus e mesmo amando Jesus, sendo seu único Filho, Ele nos entregou o seu Filho para passar por tudo isso, mas para cumprir com um propósito maior. Deus, Ele amava seu Filho Jesus. Era o seu único filho, mas Ele estava acompanhando Jesus durante todo o processo. Ele acompanhava durante todo o sofrimento. Deus, Ele permitia o sofrimento, mas para algo maior. E isso em nenhum momento, isso quer dizer que Deus abandonou Jesus ou que Deus não amava o seu único filho. A mesma coisa acontece com nós pais. O que acontece com nós pais? Quando precisamos fazer uma vacina no filhinho pequeno, nós sofremos junto com ele, porque dói, porque eles choram, porque eles sofrem. Porém, a gente sabe que era para protegê-los. Quantas vezes na adolescência, na juventude, nós seguramos os nossos filhos, nós aconselhamos os nossos filhos. Muitas vezes eles não nos entendem. Porém, isso é amor, isso é cuidado, isso é proteção. Isso não quer dizer que não amamos eles. Eles podem sofrer agora, nós podemos sofrer juntos, mas isso é proteção, isso é cuidado, isso é amor.
E quando Deus ele entrega o seu único filho Jesus, sabendo que foi a pessoa que mais sofreu, isso nos ensina algo profundo. O amor de Deus não elimina toda dor, mas o amor de Deus, ele dá sentido à dor. Um dos textos mais fortes do Evangelho é a história de Lázaro. Lázaro, ele era amigo de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, que era o seu amigo. A Bíblia deixa muito claro que Jesus os amava justamente no momento em que Jesus chega e o seu amigo Lázaro estava morto. Ali Jesus chorou. Antes da morte de Lázaro, quando Lázaro estava doente, Jesus, ele não foi imediatamente. Lázaro estava sofrendo, seu grande amigo. As suas irmãs estavam sofrendo, os amigos de Jesus. E ele esperou. Ele não agiu naquele momento. E Lázaro morreu. Quando Jesus chegou, Marta disse algo que muitos de nós já pensamos. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Essa frase, ela é carregada de dor, é quase que um lamento. Olha, eu sei que o Senhor ama, mas por que o Senhor não evitou? Eu sei que o Senhor é amor, mas por que o Senhor não evitou esse sofrimento na minha vida? Por que o Senhor permitiu que a morte chegasse ao meu irmão? Marta deve ter pensado muitas coisas. E Jesus, ele não responde com um sermão frio. Ele não diz, isso faz parte de um plano, aceita isso. A Bíblia diz que Jesus chorou. Isso é poderoso. Jesus sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro, mas mesmo assim, Jesus chorou. Isso nos mostra que Deus, ele não está indiferente, ele não é indiferente à dor humana, à dor que você está passando. Ele está te acompanhando, ele está sentindo, ele sente, ele se compadece, ele se envolve com essa dor humana. Mas Jesus, ele também mostra algo que vai além, que nem toda dor é o fim da história. Eu quero que você agora comente, você que está passando por uma dor humana grande e está se questionando, eu quero que você declare escrevendo, nem toda dor é o fim da história. Nem toda dor é o fim da história. O amor de Deus, ele não se revela apenas evitando o sofrimento, mas sustentando, transformando e redimindo o sofrimento. O maior exemplo disso é a cruz, é a morte de Cristo. Se Deus fosse amor apenas no sentido de evitar a dor, Jesus ele não teria sofrido tanto. Jesus ele não teria ido para uma cruz, o Filho de Deus. Ele não teria ido por uma cruz para uma morte tão humilhante que foi a morte de cruz, com tanto sofrimento, com tanta dor, mas foi justamente na cruz, no maior sofrimento, que o amor foi revelado. Foi ali que Deus revelou o seu grande amor, nesse propósito tão grande, tão magnífico que Jesus cumpriu, trazendo a salvação para o mundo inteiro. A cruz nos ensina que Deus não nos ama poupando-nos de toda dor, mas caminhando conosco dentro dela. Jesus nos acompanha, Ele nos acompanha, porque Ele continua sendo um Deus de amor, porque Ele continua te amando. Declare agora na tua vida, escreva, tenha coragem, diz: Deus me ama, Ele continua comigo. Talvez hoje você esteja sofrendo e se perguntando: se Deus me ama, por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia ela não responde dizendo: porque você mereceu.
Ela também não diz porque Deus te deixou de amar. Ela diz que vivemos em um mundo quebrado, em um mundo cheio de sofrimento, mas que Deus não nos abandonou nele. O amor de Deus sempre está presente. O amor de Deus não nos promete uma vida sem lágrimas, não nos promete uma vida sem sofrimento, mas promete sim a sua presença em cada lágrima, a presença de Deus em cada lágrima. Deus te ama. Eu provoco você aqui sempre a dizer o seguinte: escreva no comentário: Deus me ama, Deus está comigo, eu creio. Eu provoco você a fazer isso porque ora profetizamos, ora falamos, e se você tem essa coragem, você precisa declarar na sua vida que Deus te ama e que Ele está contigo e que você crê nisso. E essa atividade é algo para você declarar na sua vida. Diga: Deus me ama, Deus está comigo e eu creio. E eu tenho a certeza que a sua vida irá mudar. O seu sofrimento será carregado com a presença de Cristo na tua vida. Se essa palavra fez sentido para você, se essa pergunta já surgiu no teu coração, porque Deus permite sofrimento, e se essa palavra fez sentido, e se você está passando por esse sofrimento, se você está passando exatamente por uma situação de muito sofrimento e você está se questionando acerca disso, se essa mensagem falou com você, se tocou no seu coração e você entendeu que Deus é amor, e mesmo você questionando se Deus é amor porque existe a dor, mas você compreendeu isso e Deus tocou no seu coração e você está passando por este momento difícil na sua vida, compartilha esse vídeo, Por que eu peço isso para você? Porque se você foi tocado por Deus, existem milhares de pessoas que também passam pela mesma situação que você está passando neste momento, ou que estão passando por uma dor enorme na sua vida, por uma dor humana gritante. Compartilhe esse vídeo para que Deus possa tocar no coração dessa pessoa como tocou no seu. Seja vaso de Deus, seja usado por Deus para falar com outras pessoas, para que as outras pessoas também venham sentir a presença de Cristo na sua vida nesse momento tão difícil. Eu declaro sobre a vida de vocês a presença de Cristo em todo o processo que você está passando e se questionando. Se Deus é amor, por que existe dor? Eu declaro a presença dele na tua vida e digo para você: Deus é amor. Deus não esqueceu de você. Ele continua contigo, te acompanhando por todo este processo. Que Deus te abençoe.